Na cidade de Boa Esperança do Vale, ninguém esqueceu o dia em que Augusto Ferraz foi embora sem dinheiro, sem rumo e sem deixar saudade. Por isso, quando ele voltou anos depois, dirigindo caminhonete nova, comprando terras à vista e falando pouco demais sobre a própria fortuna, o povo começou a fazer o que cidade pequena faz melhor: observar em silêncio. No começo, parecia só inveja. Diziam que ele tinha dado sorte na vida, que tinha trabalhado fora, que homem calado sempre parece mais importante do que é. Mas Dona Alzira, que já tinha visto muita coisa naquela cidade, foi a primeira a perceber que não era só o dinheiro que tinha voltado diferente. Era o jeito de Augusto olhar para certas pessoas. Era o cuidado exagerado com a antiga fazenda. Era o incômodo toda vez que alguém mencionava um nome que quase ninguém tinha coragem de lembrar. Clara Batista também sentiu que havia algo errado. Porque em cidade pequena, segredo antigo nunca desaparece de verdade, ele só aprende a esperar. E quando um velho peão decidiu contar o que viu numa noite de muitos anos atrás, Boa Esperança do Vale entendeu que a volta de Augusto Ferraz não era sinal de sucesso. Era o começo de um acerto de contas que alguém tentou enterrar no passado e que agora estava prestes a vir à tona. Se essa história prendeu você até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias do interior e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero muito saber de que lugar desse Brasil ou do mundo você está ouvindo essa história hoje. Em Boa Esperança do Vale, notícia não corria. Ela se espalhava devagar, de boca em boca, como poeira levantada em estrada seca. Foi assim que a cidade inteira soube, antes mesmo de vê-lo, que Augusto Ferraz tinha voltado. Ninguém esperava por aquilo, muito menos daquele jeito. Anos antes, Augusto tinha ido embora quase sem nada. Saiu calado, sem festa, sem despedida, sem deixar falta. Naquele tempo, era apenas mais um homem tentando fugir da vida apertada que a cidade oferecia. Não tinha terras, não tinha nome forte, não tinha dinheiro e, para muita gente, também não tinha futuro. Mas agora era diferente. Naquela manhã, uma caminhonete escura parou na rua principal, levantando uma nuvem fina de poeira diante da venda, da farmácia e da igreja. Quem estava por perto ficou olhando. Quem não estava soube minutos depois. Augusto desceu sozinho, com a calma de quem já esperava ser observado. Estava bem vestido. Sério. Discreto. E rico o bastante para não precisar explicar nada a ninguém. Em cidade pequena, há dois tipos de silêncio: o da paz e o da desconfiança. Quando Augusto pisou de novo em Boa Esperança do Vale, foi o segundo que tomou conta de tudo. No começo, ninguém falou nada diretamente. Mas bastou uma tarde para começarem os comentários. Diziam que ele tinha feito dinheiro fora, que tinha trabalhado em fazenda grande, que talvez tivesse mexido com gado, com terra, com negócio alto. Outros diziam que riqueza demais, quando aparece de repente, sempre traz alguma sombra junto. Augusto, por sua vez, não ajudava. Falava pouco. Sorria menos ainda. E parecia medir cada palavra antes de soltá-la. Nos primeiros dias, comprou uma área antiga nas margens da cidade, acertou o pagamento à vista e mandou gente limpar o terreno da velha fazenda que tinha pertencido a uma família já quase esquecida. Aquilo chamou atenção mais do que a caminhonete, mais do que as roupas novas, mais do que o dinheiro. Porque não era qualquer fazenda. Era uma propriedade cercada de história mal contada, abandono e lembranças que o povo de Boa Esperança do Vale preferia deixar quietas. E ainda assim, Augusto escolheu exatamente aquele lugar, como se já soubesse desde o começo para onde queria voltar. Como se não tivesse retornado apenas para recomeçar, mas para terminar alguma coisa. Quem primeiro percebeu que havia algo errado foi Dona Alzira. Na idade dela, pouca coisa passava despercebida. Sentada quase toda a tarde na varanda de casa, com os olhos cansados e a memória mais viva do que muita gente gostaria, ela observava a cidade como quem lia um livro antigo. E, desde a volta de Augusto, havia um incômodo que não saía do peito. Não era só o dinheiro. Não era só a fazenda.
Era o jeito dele olhar ao redor. Augusto não tinha o olhar de quem retorna com saudade. Tinha o olhar de quem volta para conferir se algo continua enterrado. Dona Alzira reparou nisso no domingo, depois da missa, quando ele parou diante da igreja por alguns segundos a mais do que o normal. Não falou com quase ninguém. Só cumprimentou com a cabeça, como quem conhecia todos os rostos e, ao mesmo tempo, não confiava em nenhum. Quando os olhos dele cruzaram os dela, Dona Alzira sentiu um aperto seco. Não era medo. Era reconhecimento. Como se aquele silêncio carregado não fosse novo. Como se ela já tivesse visto aquele mesmo peso muitos anos antes, em outra noite, em outro tempo, quando Boa Esperança do Vale ainda guardava um segredo que quase ninguém ousava mencionar. Naquela tarde, ao entrar em casa, Dona Alzira disse para si mesma, em voz baixa: "Mas a homem nenhum volta assim sem trazer o passado junto." E, pela primeira vez em muitos anos, ela trancou a porta antes do anoitecer. Quem também começou a desconfiar foi Clara Batista. Diferente dos mais velhos, Clara não conhecia a história inteira da cidade. Tinha crescido ouvindo pedaços soltos, frases interrompidas, nomes ditos pela metade e silêncios que sempre apareciam quando o assunto chegava perto demais de certas lembranças. Em Boa Esperança do Vale, muita coisa nunca era contada por completo. E talvez fosse justamente isso que mais incomodava Clara. Ela percebia detalhes. Os cochichos na calçada. As pausas estranhas quando Augusto passava. O jeito como alguns homens desviavam os olhos ao ouvir o nome da velha fazenda. Mas houve uma cena que não saiu mais da cabeça dela. No fim de uma tarde abafada, Clara viu Augusto parado sozinho perto da porteira da propriedade. Ele não fazia nada, não falava com ninguém. Só olhava para dentro da fazenda com uma expressão dura, quase vazia, como se estivesse revendo alguma coisa que só existia na memória dele. Naquele instante, Clara entendeu que não estava diante de um homem misterioso apenas por ser rico, calado ou recém-chegado. Havia outra coisa ali. Algo antigo. Algo pesado. Algo que parecia ligar Augusto àquele lugar de um jeito muito mais fundo do que a cidade imaginava. E quando Zé Ramiro, um peão velho que trabalhara naquela região a vida inteira, baixou os olhos ao ser perguntado sobre a fazenda e respondeu apenas que certas coisas era melhor deixar quietas, Clara teve certeza de que Boa Esperança do Vale estava prestes a desenterrar um passado que nunca deveria ter sido escondido. Nos dias seguintes à volta de Augusto Ferraz, Boa Esperança do Vale continuou a rotina de sempre, pelo menos por fora. A venda abriu no mesmo horário. A missa seguiu com os mesmos rostos. Os homens se reuniram na praça ao fim da tarde. As mulheres conversaram nas calçadas, varrendo a poeira que o vento trazia da estrada. Mas bastava Augusto passar para o ar mudar. As conversas diminuíam. Os olhos acompanhavam. E o silêncio, aquele silêncio desconfortável que já tinha tomado conta da cidade no dia em que ele voltou, aparecia de novo. Augusto parecia não se importar. Ia e voltava da antiga fazenda em horários estranhos, sempre sozinho ou acompanhado de 2 homens vindos de fora, contratados para limpar o terreno, consertar a cerca e levantar de novo partes da casa principal. O trabalho corria rápido demais, como se houvesse pressa, como se Augusto soubesse exatamente o que queria recuperar naquele lugar. E isso incomodava, porque a velha fazenda não estava abandonada por acaso. Durante anos o povo evitou falar dela em voz alta, não por superstição, não por medo de assombração, mas porque ali havia uma lembrança mal resolvida, daquelas que uma cidade inteira prefere empurrar para o fundo da memória até fingir que nunca existiram. Clara Batista percebeu isso quando começou a perguntar mais do que devia. Na venda, tentou arrancar alguma coisa do dono do balcão. Porque todo mundo fica estranho quando fala daquela fazenda. O homem demorou a responder, limpou o copo 2 vezes, olhou para a rua e só então murmurou: "Porque tem lugar que não fica velho, fica guardando coisa." Clara não esqueceu aquela frase. Na mesma noite da janela do quarto, viu ao longe a luz acesa na casa principal da fazenda.
E teve certeza de que Augusto não estava ali apenas para reformar uma propriedade antiga. Ele estava procurando alguma coisa. Na manhã seguinte, Dona Alzira apareceu na casa de Clara sem aviso. Chegou cedo, antes mesmo do sol esquentar o terreiro, e bateu na porta com 2 pancadas secas. Clara estranhou a visita. Dona Alzira não era mulher de sair à toa, muito menos tão cedo. Quando entrou, não aceitou café de imediato. Sentou devagar, ajeitou o vestido, lançou um olhar curto para a janela e disse em voz baixa: "Você andou perguntando demais." Clara tentou disfarçar, mas não conseguiu. Só quis entender por que aquela fazenda mexe tanto com o povo. Dona Alzira ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que parecia escolher o que podia ser dito e o que ainda precisava continuar enterrado. "Porque aquela fazenda já foi de gente importante", respondeu por fim. "E porque, numa certa noite de muitos anos atrás, uma coisa aconteceu lá e ninguém nunca contou a história inteira." Clara sentiu o corpo endurecer. "Que coisa?" Dona Alzira desviou os olhos. Desaparecimento." A palavra caiu pesada entre as duas. Segundo ela, numa época em que Boa Esperança do Vale ainda era menor e mais fechada do que agora, um homem ligado à antiga família dona da fazenda sumiu sem deixar rastro. Não houve corpo, não houve despedida, não houve explicação convincente. Só boatos, versões mal costuradas e uma pressa estranha para encerrar o assunto. "E o nome de Augusto já aparecia nisso?" Clara perguntou. Dona Alzira demorou a responder. "Não do jeito que você está pensando. Naquele tempo ele era jovem, andava por perto, escutava mais do que falava. Mas tinha coisa que ele via." Clara franziu a testa. "Então a senhora acha que ele sabe o que aconteceu?" Dona Alzira olhou firme para ela. "Eu acho que ninguém volta para o lugar errado depois de tantos anos. E Augusto Ferraz não erra passo." Depois disso, aceitou o café já frio, bebeu apenas um gole e, antes de ir embora, deixou um aviso. "Neymanã tem verdade que não gosta de ser procurada. Mas, quando resolve aparecer, leva tudo junto." Clara ficou sozinha com aquelas palavras martelando na cabeça. E, pela primeira vez, começou a sentir que sua curiosidade podia estar abrindo uma porta difícil de fechar. No fim da tarde, Clara foi até a estrada da fazenda. Não entrou de imediato. Ficou alguns minutos parada perto da porteira, observando o movimento lá dentro. 2 homens carregavam madeira para o alpendre. Um caminhão pequeno havia deixado material de construção. Tudo parecia normal à primeira vista. Normal demais. A casa principal, mesmo gasta pelo tempo, ainda conservava imponência. As paredes antigas estavam sendo raspadas. Parte do telhado tinha sido refeita. O mato alto ao redor havia sido cortado, revelando áreas do terreno que há muito estavam escondidas. Era como se Augusto estivesse arrancando o silêncio da terra. Clara só percebeu que não estava sozinha quando ouviu o barulho de passos atrás de si. Era Zé Ramiro. Parou a alguns metros, chapéu na mão, ombros curvados, expressão fechada. Por um momento, pareceu decidido a ir embora sem dizer nada, mas ficou. "Não devia estar aqui", falou, sem encará-la. Clara virou devagar. "Então o senhor sabe de alguma coisa?" Ele deu um meio sorriso, triste e curto, mais cansado do que irônico. "Neste lugar, quem é velho sabe coisa demais." Clara se aproximou um pouco. "O que aconteceu naquela fazenda?" Zé Ramiro respirou fundo, como se até o ar pesasse ali. "A pergunta certa não é essa." "Mas, e qual é?" Ele finalmente levantou os olhos. "Manos, é porque Augusto voltou agora." A resposta atravessou Clara como um arrepio. Antes que ela pudesse insistir, o som de um motor se aproximou pela estrada. Augusto surgiu na caminhonete escura e parou não muito longe deles. Não desceu de imediato. Apenas ficou ali, com as mãos no volante, observando os dois. Aquele olhar não era de surpresa. Era de quem já esperava encontrar alguém mexendo perto de mais do que queria guardar. Zé Ramiro baixou a cabeça na mesma hora.
Deu um passo para trás. Clara, porém, continuou parada. Augusto saiu do carro com calma. Está perdida, Clara? Perguntou, num tom controlado demais para soar gentil. Só estava passando. Bilhanon, estrada de fazenda não costuma ser caminho de passeio. Ela sustentou o olhar dele. Nem reforma apressada, costuma ser só reforma. Por um segundo, o rosto de Augusto endureceu. Foi rápido, mas Clara viu. Ele se aproximou mais um pouco. Em cidade pequena, curiosidade costuma crescer depressa. E segredo também. Os dois ficaram em silêncio. Ao lado, Zé Ramiro parecia querer desaparecer. Então Augusto recuou meio passo, ajeitou a manga da camisa e falou com uma calma que soou pior do que ameaça. Tem coisa aqui que não diz respeito ao resto da cidade. Clara respondeu sem baixar os olhos. Isso a cidade é que vai decidir. Augusto encarou os dois por mais alguns segundos, voltou para a caminhonete e entrou na propriedade sem dizer mais nada. Quando a poeira levantada pelo carro assentou, Zé Ramiro murmurou, quase para si mesmo. Agora ele sabe que a moça vai mexer onde não devia. Clara sentiu o peso daquilo. Mas, em vez de recuar, teve mais certeza ainda de que estava no caminho certo. Naquela noite, Boa Esperança do Vale parecia mais silenciosa do que o normal. Não havia vento forte. Não havia festa na praça. Nem rádio alto saindo das casas. Ainda assim, alguma coisa pairava no ar. Clara tentou dormir, mas não conseguiu. A cena na estrada não saía da cabeça. O jeito como Augusto mediu cada palavra. O nervosismo de Zé Ramiro. A sensação de que os dois sabiam mais do que tinham coragem de admitir. Perto das 10, saiu para o quintal. Foi então que notou um movimento na rua, mais adiante, perto da esquina de terra que levava para a parte baixa da cidade. Um homem caminhava rápido, quase colado às sombras dos muros. Pela distância, Clara não conseguiu reconhecer de imediato, mas havia algo naquele jeito de andar tenso e apressado, que parecia familiar. Ela ficou observando até que o homem atravessou a rua e desapareceu. Minutos depois, ouviu um barulho seco vindo da direção da casa de Dona Alzira. Não era alto o bastante para assustar a vizinhança, mas era estranho o bastante para não parecer acaso. Clara hesitou por poucos segundos antes de sair pelo portão. Quando chegou à casa da idosa, encontrou a porta entreaberta. Chamou uma vez. Ninguém respondeu. Empurrou devagar. Lá dentro, a sala estava escura, exceto pela luz fraca de uma lamparina quase no fim. Uma cadeira havia sido arrastada. Um copo estava quebrado no chão. E sobre a mesa, uma gaveta aberta revelava papéis antigos revirados às pressas, como se alguém tivesse procurado algo específico. Dona Alzira. Silêncio. O coração de Clara acelerou. Foi só então que ouviu um ruído vindo do corredor. Quando avançou, encontrou Dona Alzira sentada no chão, apoiada na parede, pálida, respirando com dificuldade, mas consciente. Clara correu até ela. O que aconteceu? A idosa segurou o braço dela com força surpreendente. Os olhos estavam arregalados. A voz saiu baixa, falhando. Ele sabe que eu guardei. Clara gelou. Quem sabe? O que a senhora guardou? Dona Alzira tentou responder, mas a respiração falhou por um instante. Depois, com o pouco de força que tinha, virou o rosto em direção à mesa da sala e sussurrou. Não deixa ele achar a carta. Clara olhou de volta para a gaveta aberta. E, naquele instante, entendeu duas coisas ao mesmo tempo. Alguém tinha entrado ali procurando uma prova do passado, e aquela prova ainda podia estar dentro da casa. Clara mal teve tempo de pensar. Assim que Dona Alzira sussurrou sobre a carta, ela correu de volta para a sala e fechou a porta com cuidado, como se qualquer barulho pudesse trazer de volta quem havia entrado ali antes. A gaveta continuava aberta, os papéis espalhados. Mas olhando melhor, Clara percebeu uma coisa. Quem revirara a casa tinha procurado com pressa, e justamente por isso, talvez não tivesse encontrado o que queria. Quando voltou até Dona Alzira,
A idosa respirava melhor, ainda fraca, mas lúcida. Onde está a carta? Clara perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Dona Alzira levou alguns segundos para responder. Estava pálida, com a voz curta, como se cada palavra precisasse vencer o próprio cansaço. Não está na gaveta. Nunca esteve. Clara se inclinou mais. Então onde? Dona Alzira ergueu a mão com dificuldade e apontou para a parede da sala. Lá havia um retrato antigo, já amarelado pelo tempo, pendurado torto acima de um pequeno aparador. Minas, atrás da moldura. Clara levantou de imediato. Tirou o retrato da parede e, ao virar a madeira gasta, sentiu algo preso com fita velha no fundo. Era um envelope pequeno, dobrado e já amolecido pela idade. O coração dela disparou. Voltou para junto de Dona Alzira e mostrou o que tinha encontrado. A idosa fechou os olhos por um instante, como se só então conseguisse respirar com algum alívio. Ninguém podia achar isso antes de você, murmurou. Clara passou os dedos pelo envelope. Não havia nome do lado de fora, só o papel antigo, marcado pelo tempo, guardando um peso que parecia maior do que o próprio objeto. Quem escreveu isso? Dona Alzira demorou a responder. Quando falou, sua voz saiu mais baixa ainda. Um homem que soube demais e desapareceu antes que pudesse contar tudo. Clara abriu o envelope com o cuidado de quem sabe que um simples rasgo pode destruir mais do que papel. Lá dentro havia uma única folha dobrada em 4 partes. A letra era firme, mas apressada. Em alguns trechos, a tinta já estava falhada. Mesmo assim, ainda dava para ler. Clara aproximou a lamparina e começou. A carta não era longa, mas cada linha parecia carregar anos de silêncio. Nela, o autor dizia que escrevia porque não confiava mais nas pessoas da fazenda. Dizia também que, se algo lhe acontecesse, aquela folha devia ser entregue somente a alguém de fora do medo que dominava a boa esperança do vale. E, no trecho que fez o sangue de Clara gelar, havia uma frase simples, quase seca. Na noite em que tudo aconteceu, Augusto Ferraz estava lá. Clara sentiu o ar prender. Voltou ao início da linha para ter certeza de que não tinha lido errado. Mas estava escrito. O nome de Augusto aparecia com clareza. Dona Alzira observava cada mudança no rosto dela. Mino, continua, Mino pediu, quase num sussurro. Clara obedeceu. A carta seguia dizendo que Augusto não era o único a saber o que tinha acontecido naquela noite, mas era o único que tinha visto mais do que deveria. Havia também a menção a uma discussão perto do curral, vozes alteradas, uma ordem dada no escuro e depois um silêncio estranho demais para ser normal. Só que o papel terminava antes de contar o principal. As últimas linhas estavam manchadas. Parte da escrita tinha sido apagada pelo tempo ou pela umidade. Restavam apenas fragmentos. Não foi embora por vontade. A terra perto do... Se algum dia Augusto voltar. Clara baixou lentamente a folha. Aquilo não era uma resposta. Era pior. Era a prova de que a volta de Augusto não tinha relação apenas com dinheiro, saudade ou negócio. Havia alguma coisa naquela fazenda que continuava presa ao passado. E, pelo que a carta sugeria, o próprio Augusto sabia exatamente disso. Dona Alzira pediu água. Clara trouxe um copo, ajudou a idosa a beber e ficou em silêncio por alguns instantes, tentando organizar os pensamentos. Do lado de fora, a rua seguia quieta, mas já não era o silêncio comum da noite. Era o silêncio de uma cidade que ainda não sabia que estava prestes a acordar para um segredo antigo. A senhora sabia que o nome dele estava aí? Clara perguntou. Dona Alzira segurou o copo com as 2 mãos, como se precisasse de firmeza até para lembrar. Eu sabia que a carta falava daquela noite, mas nunca li até o fim. Clara franziu a testa. Nunca leu? Dona Alzira meneou a cabeça. Eu tive medo. A sinceridade da resposta pesou mais do que qualquer explicação. Durante anos, aquela carta estivera escondida dentro da casa, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, perto bastante para ser encontrada.
longe o bastante para continuar intacta, como se até a verdade ali precisasse de tempo antes de aparecer. "O quem entregou isso para a senhora?" Clara perguntou. Dona Alzira levou a mão ao peito, respirou fundo e respondeu. "Mano Zé Ramiro." Clara ficou imóvel. "O Zé Ramiro. Aco. Foi ele quem trouxe. Numa madrugada. Sem dizer quase nada. Só falou que eu guardasse, que não mostrasse para ninguém, e que, se um dia Augusto voltasse, era porque o passado não tinha acabado." Clara sentiu um arrepio subir devagar pelos braços. De repente, as peças começavam a se mover de um jeito perigoso. Zé Ramiro sabia da carta. Dona Alzira guardava a carta. E alguém tinha invadido a casa naquela noite justamente para procurá-la. Só havia duas possibilidades: ou Augusto descobrira que a prova ainda existia, ou outra pessoa estava tentando encontrá-la antes dele. "A senhora viu quem entrou aqui?" Clara perguntou. Dona Alzira fechou os olhos, buscando a lembrança. "Não direito. Só ouvi a porta, depois passos, e uma sombra passando pela sala. Quando tentei levantar, ele me empurrou." Clara apertou a folha entre os dedos. "Era homem?" Dona Alzira assentiu devagar. "E conhecia a casa. Foi direto na gaveta." Aquilo piorava tudo. Quem entrou ali não estava procurando qualquer coisa. Estava procurando exatamente a carta. E isso significava que mais gente, além de Augusto, sabia que o passado ainda deixara rastro. Clara decidiu não sair dali até amanhecer. Ajudou Dona Alzira a se deitar no quarto, trancou portas e janelas e voltou para a sala com a carta nas mãos. Sentou-se à mesa, sob a luz fraca da lamparina, relendo cada linha como se a repetição pudesse fazer aparecer o que o tempo tinha apagado. Foi então que notou um detalhe que antes tinha passado despercebido. No canto inferior da folha, quase escondida por uma dobra antiga, havia um nome incompleto. Não era a assinatura inteira, só parte dela. Ramiro. Clara prendeu a respiração. Aquilo bastava. A carta tinha sido escrita por alguém da família de Zé Ramiro, ou pelo próprio Zé, quando ainda era mais novo e tentava esconder a autoria. De qualquer forma, ele sabia muito mais do que vinha deixando transparecer. Pouco depois, quando a madrugada já pesava sobre Boa Esperança do Vale, Clara ouviu um ruído no quintal. Não era alto. Um estalo curto, como galho seco quebrando sob um pé apressado. Ela apagou a lamparina no mesmo instante. A casa mergulhou em escuridão. Por alguns segundos, ficou imóvel, escutando. Veio então outro som, mais perto. Alguém estava do lado de fora. Clara se levantou devagar, segurando a carta contra o corpo. Andou até a janela sem fazer barulho e afastou a cortina só o suficiente para espiar. Viu apenas a cerca, a escuridão e o contorno torto do terreiro. Mas, quando estava prestes a se convencer de que podia ser só vento ou bicho, uma figura atravessou a rua no fim do campo de visão. Alta, rápida, familiar. Não deu para ver o rosto. Só deu para perceber que o homem, antes de desaparecer na esquina, virou levemente a cabeça na direção exata da casa, como se quisesse confirmar que ainda havia gente acordada ali dentro. Clara recuou da janela com o coração disparado. Naquela mesma hora, ouviu Dona Alzira chamando do quarto, em voz baixa e trêmula. "Nara." Ela correu até lá. A idosa estava sentada na cama, pálida de novo, olhando para a porta entreaberta. "Ele voltou?" Clara perguntou. Dona Alzira negou com a cabeça. Mas o que disse em seguida foi ainda pior. Não foi Augusto que entrou aqui antes. Clara sentiu o frio atravessar o corpo inteiro. Como assim? Dona Alzira olhou para ela com os olhos arregalados, como se uma lembrança recém-desperta tivesse chegado tarde demais. Eu reconheci o jeito de andar. Clara se aproximou mais, quase sem respirar. E Dona Alzira sussurrou. Foi o delegado Benício. A revelação de Dona Alzira caiu sobre Clara como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Benício. Não um estranho. Não um homem vindo de fora.
Não alguém qualquer. O delegado da cidade. Por alguns segundos, Clara não conseguiu dizer nada. Ficou parada ao lado da cama, olhando para Dona Alzira, enquanto a madrugada parecia encolher ainda mais as paredes do quarto. Ainas, a senhora tem certeza? Perguntou por fim. Dona Alzira assentiu devagar. Reconheci o jeito de andar e o modo como ele parou na porta. Tem gente que envelhece no rosto, Clara, mas no passo continua a mesma. A resposta só piorou tudo. Se Benício realmente tinha entrado naquela casa atrás da carta, então o passado não estava apenas escondido entre meia dúzia de pessoas antigas de Boa Esperança do Vale. Ele ainda estava sendo vigiado. Clara apertou o envelope nas mãos. Pela primeira vez desde que encontrara a carta, sentiu medo de verdade. Não o medo vago de quem mexe num assunto antigo, mas o medo concreto de perceber que alguém com autoridade podia estar tentando chegar à mesma verdade antes dela. A senhora nunca contou isso para ninguém? Ela perguntou. Nunca. Dona Alzira fechou os olhos por um instante. Porque, quando a autoridade fica perto demais de um segredo, o povo aprende a calar. Naquela hora, uma certeza tomou conta de Clara. Não dava mais para esperar amanhecer e fingir que tudo continuava igual. Dobrou a carta com cuidado e a escondeu por dentro da blusa. A senhora vai ficar aqui, com a porta trancada, disse, tentando parecer mais firme do que estava. Assim que clarear o dia, eu vou atrás de Zé Ramiro. Dona Alzira abriu os olhos de novo. Vá antes que ele suma também. A frase ficou suspensa no ar. E Clara entendeu, com um frio seco na espinha, que em Boa Esperança do Vale algumas pessoas não desapareciam por acaso. Desapareciam porque sabiam demais. O dia ainda nem tinha nascido direito quando Clara saiu de casa. A cidade estava naquela hora incerta entre a madrugada e a manhã, quando as ruas de terra ainda guardam a umidade da noite e o silêncio parece maior do que qualquer som. Passou pela praça vazia, pela igreja fechada e pela venda ainda escura, apressando o passo como se cada minuto pudesse mudar o rumo de tudo. Zé Ramiro morava sozinho numa casinha antiga, perto do fim da rua que levava para a parte baixa do vale. O quintal era simples, cercado por madeira velha, com um galinheiro torto de um lado e um pequeno rancho ao fundo. Quando Clara bateu palmas no portão, ninguém respondeu. Chamou uma vez. Depois outra. Nada. O coração dela apertou. Empurrou o portão devagar e entrou. A casa estava fechada, mas havia sinais de movimento recente. Uma caneca ainda sobre o banco de madeira, o chão varrido às pressas, o cachorro preso no quintal inquieto demais para ser apenas coincidência. Foi quando ouviu um ruído vindo do rancho. Clara virou rápido. Zé Ramiro saiu de trás da sombra da porta lateral, chapéu na mão, olhos fundos, expressão de quem já esperava por ela. Eu sabia que a moça vinha, disse sem surpresa. O senhor sabia da carta. Ele abaixou a cabeça. Não negou. Clara se aproximou. Foi o senhor que escreveu? Zé Ramiro demorou a responder. Passou a mão no rosto, cansado, como se aquela pergunta pesasse havia anos. Não me fiz no ver esse mais. Fui eu mense. Na menela o prefim. Menen semana. Escrevi porque achei que, se eu não deixasse nada no papel, um dia iam fazer parecer que eu também inventei tudo. Clara sentiu a respiração prender. Aquela folha, escondida por tanto tempo, tinha saído da mão do homem, que agora estava diante dela. Então o senhor viu o que aconteceu naquela noite. Zé Ramiro ergueu os olhos. E o silêncio entre os dois respondeu antes das palavras. E nos vi. Quem foi que desapareceu? Clara perguntou. Zé Ramiro apertou o chapéu entre os dedos. Um homem chamado Elias Noronha. O nome caiu pesado. Quem era ele? Administrava as contas da fazenda. Conhecia cada pedaço de terra, cada papel assinado, cada dívida escondida. Era homem quieto, mas não era cego. Clara sentiu que estava, enfim, chegando perto do centro de tudo. Mas eu, Augusto.
Zé Ramiro respondeu sem rodeio. Augusto estava lá quando tudo desandou. Ele mandou Clara entrar no rancho antes de continuar. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e arreio guardado se misturava com o ar frio da manhã. Fechou a porta com cuidado, como se até as paredes tivessem ouvido demais ao longo daqueles anos. Naquele tempo, Augusto era só um rapaz da fazenda. Começou. Trabalhava muito, falava pouco e observava mais do que devia. Elias gostava dele justamente por isso. Dizia que o menino prestava atenção em tudo. Clara ouviu em silêncio. Elias tinha descoberto coisa errada nos papéis da propriedade. Venda de terra sem registro direito, dinheiro sumindo, acordo feito por baixo. Queria sair da fazenda e levar tudo com ele. Só que, antes de ir embora, resolveu pressionar quem mandava ali. E foi nessa noite que ele desapareceu. Zé Ramiro assentiu. Contou que a discussão começou perto do curral, já tarde, quando quase todo mundo tinha recolhido. Voz baixa no início. Depois, gritos abafados. Augusto estava por perto. Ele mesmo também. E Elias, pela primeira vez, falava como um homem que tinha perdido o medo. Ele disse que não ia levar culpa por coisa dos outros, murmurou Zé Ramiro. Disse que, se tentassem calar ele, a cidade inteira ia saber. Clara percebeu que as mãos dele tremiam. Manos, e depois? Zé Ramiro fechou os olhos por um instante, como quem voltava contra a vontade a uma lembrança que nunca envelheceu. Depois teve correria, uma ordem dada no escuro, gente saindo de dentro da casa. E o Elias não saiu dali como o homem que escolhe ir embora. Clara sentiu o arrepio subir devagar. A frase da carta voltava inteira à cabeça dela. Não foi embora por vontade. Augusto tentou impedir? Ela perguntou. Não. Mando Zé Ramiro foi duro na resposta. Mas também não foi ele quem mandou. Augusto viu. Ficou com aquilo preso por dentro. E gente pobre, quando vê coisa grande demais, aprende cedo que falar custa caro. Clara ficou alguns segundos em silêncio. Agora havia nomes. Havia contexto. Havia um homem desaparecido e uma noite cercada de medo. Mas ainda faltava o mais importante. Onde Elias foi parar? Zé Ramiro ergueu os olhos, e havia neles um cansaço mais antigo do que a idade. Foi isso que eu nunca consegui provar. Mas o senhor suspeita. Ele assentiu devagar. Mas, cene a carta, eu tentei escrever o lugar. Só que fiquei com medo de deixar tudo claro demais. Se caísse na mão errada, eu não durava uma semana. Mas, a parte manchada. Era de propósito. Molhei antes de dobrar. Queria deixar pista, não sentença. Clara ficou sem fôlego por um instante. Então Zé Ramiro completou. O que eu sei é que, se existe alguma prova de verdade, ela ainda está naquela fazenda. Clara saiu do rancho com a cabeça em tumulto. A manhã já tinha avançado, e Boa Esperança do Vale começava a acordar de vez. O barulho de vassouras nos terreiros, portas se abrindo, rádio baixo em alguma cozinha distante, tudo parecia normal demais para uma cidade que, sem saber, estava construída sobre um passado ainda mal enterrado. Ela mal tinha chegado à esquina, quando viu a caminhonete de Augusto parada do outro lado da rua. Ele estava encostado na porta, imóvel como se a esperasse. Clara parou na mesma hora. Por um segundo, pensou em dar meia volta, mas havia chegado longe demais para recuar. Augusto veio até ela sem pressa. Os olhos estavam mais cansados do que no dia em que voltou, mas a expressão continuava fechada. Mas Zé falou? Perguntou direto. Clara nem tentou esconder a surpresa. O senhor já sabia que eu estava aqui. Menos. Nesta cidade, quando alguém começa a mexer no passado, eu fico sabendo. Ela sustentou o olhar dele. Então sabia também da carta. Augusto demorou um instante antes de responder. Sabia que ela existia. Não sabia onde estava. A sinceridade fria da frase desconcertou Clara. Foi o delegado que entrou na casa de Dona Alzira. Pela primeira vez, algo mudou no rosto de Augusto. Não foi susto, foi irritação.
controlada, rápida, mas real. Eu imaginei, disse, em voz baixa. Clara franziu a testa. O senhor sabia? Eu sabia que Benício não ia deixar esse assunto quieto, se sentisse que alguém estava chegando perto demais. Aquilo embaralhou ainda mais as coisas. Então por que o senhor voltou? Augusto olhou para a estrada por alguns segundos, como se escolher as palavras custasse mais do que parecia. Quando respondeu, a voz saiu sem dureza, mas carregada de um peso antigo. Porque a fazenda começou a ser mexida de um jeito que não devia. Benício vinha pressionando gente da região para abrir acesso pelos fundos, mudar cerca, aplainar parte do terreno. Se fizessem isso, qualquer vestígio ia desaparecer de vez. Clara o encarou. Vestígio de quê? Augusto olhou direto para ela. Minas de Elias. O silêncio entre os dois pareceu aumentar a rua inteira. O senhor tem certeza? Ela perguntou. Tenho certeza de que ele não saiu vivo daquela noite. E tenho certeza de que Benício sabe disso faz muitos anos. Clara sentiu o coração disparar. Então o senhor comprou a fazenda por causa disso? Augusto assentiu. Voltei com dinheiro, sim, mas não foi para mostrar riqueza para ninguém. Foi para entrar naquele lugar como dono e procurar o que nunca tive coragem de procurar antes. Aquela resposta não limpava Augusto do passado, mas mudava tudo. Ele não parecia um homem voltando para esconder a verdade. Parecia alguém tentando alcançá-la tarde demais. E por que eu deveria acreditar no senhor? Clara perguntou. Augusto respondeu sem elevar a voz. Porque, se eu quisesse enterrar isso de vez, já teria queimado aquela casa inteira. A frase veio seca, sem ameaça, sem orgulho, só como fato. E pela primeira vez, Clara percebeu uma coisa que até então não tinha visto com clareza. Por trás da frieza de Augusto, havia culpa. Não a culpa de quem comandou tudo, mas a de quem viu e se calou. No fim da tarde, os três estavam na antiga fazenda. Clara, Augusto e Zé Ramiro entraram pelos fundos, evitando a parte onde os trabalhadores costumavam circular. O sol já descia atrás do morro, espalhando uma luz avermelhada sobre a terra seca, a cerca velha e a casa principal ao longe. Zé caminhava devagar, olhando ao redor como se cada canto pudesse acordar uma lembrança. Era por aqui, murmurou. Perto do curral antigo. Tinha uma figueira grande, derrubaram faz tempo, mas a marca da raiz deve ter ficado. Augusto seguia calado, levando uma enxada no ombro. Clara vinha logo atrás, sentindo que cada passo tornava o ar mais pesado. Chegaram a uma parte do terreno onde a terra parecia diferente do resto. Mais funda num ponto, mais irregular em outro, coberta por mato novo demais para um lugar tão antigo. Zé Ramiro parou. Menos aqui. Ninguém falou. Augusto fincou a enxada no chão e começou a cavar. O primeiro som da lâmina entrando na terra pareceu atravessar o silêncio da fazenda inteira. Uma vez. Duas. Três. A cada golpe, Clara sentia o peito apertar mais. O sol baixava. Os grilos começavam a cantar. E Boa Esperança do Vale, distante dali, seguia vivendo como se nada estivesse prestes a mudar. Foi no sexto golpe que a enxada bateu em algo duro. Augusto parou. Olhou para Zé. Depois para Clara. Ajoelhou-se e afastou a terra com as mãos. Não era pedra. Também não era raiz. Era madeira. Uma caixa pequena, antiga, apodrecida nas bordas, escondida sob o solo havia muitos anos. Clara prendeu a respiração. Augusto puxou a caixa para cima com cuidado. A tampa cedeu quase sozinha, enfraquecida pelo tempo. Lá dentro havia papéis dobrados, um molho de chaves enferrujadas e um objeto metálico que brilhou fraco sob a última luz do dia. Augusto pegou primeiro os papéis. Clara viu o rosto dele endurecer. O que é isso? Perguntou. Augusto não respondeu de imediato. Em vez disso, virou lentamente o outro objeto na mão.
Era um distintivo antigo. Da polícia. Antes que qualquer um dos três dissesse alguma coisa, o som de um motor cortou o silêncio do terreno. Todos se viraram ao mesmo tempo. Lá na subida da estrada, uma caminhonete surgia entre a poeira, avançando na direção deles. E mesmo à distância, Clara reconheceu quem estava ao volante. Delegado Benício. O carro parou bruscamente alguns metros adiante. A porta abriu. Ele desceu devagar, com o rosto fechado, os olhos cravados na caixa recém-retirada da terra. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então Benício falou, num tom baixo demais para ser calmo. Eu disse que tinha coisa naquela fazenda que era melhor continuar onde estava. O silêncio depois da frase de Benício pareceu pesar sobre a fazenda inteira. Augusto continuou ajoelhado ao lado da caixa. Clara ficou imóvel. Zé Ramiro baixou os olhos, como se já soubesse que aquele momento, cedo ou tarde, chegaria. Benício deu mais alguns passos. Na entrega isso, disse olhando para os papéis nas mãos de Augusto. Mas Augusto não se mexeu. Pela primeira vez desde que voltara à Boa Esperança do Vale, a frieza dele parecia menos forte do que o cansaço. Já passou tempo demais, Benício. O delegado soltou um riso curto, seco, sem humor. Voimáfero, tempo demais, foi justamente o que salvou todo mundo. Clara sentiu o coração bater mais forte. Vamos salvou quem? Perguntou. Benício virou o rosto na direção dela. Por alguns segundos, pareceu medir se ainda valia a pena mentir. Mas havia alguma coisa naquela caixa, naquele fim de tarde, naquele pedaço de terra aberto, que já não permitia mais volta. Augusto então ergueu um dos papéis e disse, em voz baixa: aqui tem assinatura, tem data, tem valor de terra desviada, e tem o nome de Elias Noronha dizendo que ia entregar tudo. Zé Ramiro fechou os olhos. Clara sentiu o ar faltar. Benício ficou em silêncio. E foi justamente esse silêncio que confirmou o pior. Quando falou de novo, a voz de Benício saiu mais pesada. Elias devia ter ido embora naquela semana. Era isso que tinha sido combinado. Pegava as coisas dele, sumia da região e deixava os papéis. Clara franziu a testa. Então ele não desapareceu por acaso. Benício encarou a terra remexida diante da caixa. Não. A palavra veio seca. Sem enfeite. Sem desculpa. Zé Ramiro passou a mão trêmula pelo rosto. Eu ouvi a discussão, murmurou. Ouvi quando Elias disse que não ia entregar nada, que ia abrir a boca. Benício apertou a mandíbula. Ele sabia demais. E, quando o homem daquele tipo resolve falar, derruba mais gente do que imagina. Clara sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. Foi o senhor? Benício demorou a responder. O vento passou pelo curral velho, mexendo o mato ralo ao redor. O sol já quase não aparecia atrás do morro. Eu cheguei depois da briga, disse por fim. Mas cheguei cedo o bastante para escolher o que fazer com o que encontrei. Augusto ergueu os olhos. Minos. E escolheu enterrar. Benício sustentou o olhar dele. Escolhi proteger nome, terra, família e poder. Naquele tempo, era isso que sempre se escolhia. Clara ouviu aquilo como se cada palavra arrancasse um pedaço do silêncio que cobriu a cidade por tantos anos. O distintivo antigo, agora sujo de terra, parecia dizer o resto sem precisar de voz. Augusto se levantou devagar, ainda com os papéis na mão. Eu passei anos tentando esquecer, disse. Passei anos fingindo que sair daqui era o bastante, mas não foi. A voz dele não tremia, mas carregava um peso que Clara agora entendia. Eu vi Elias naquela noite. Vi o medo. Vi a correria. Vi quando levaram ele para o fundo do terreno. E não falei. Zé Ramiro apertou o chapéu contra o peito. Nenhum de nós falou. Clara olhou para os dois e percebeu que aquele era o verdadeiro centro da história. Não só o que tinha sido feito, mas o silêncio de quem viu e deixou o tempo cuidar do resto. Benício respirou fundo, como se até para ele já estivesse difícil sustentar tudo sozinho. Antes,
O corpo nunca foi achado porque vocês procuraram tarde demais, disse, olhando para a caixa. Elias não estava aqui. Clara gelou. Então por que a caixa estava enterrada aqui? Porque os papéis precisavam desaparecer. O distintivo também. Eu perdi naquela noite e voltei depois para esconder o que sobrou. Augusto deu um passo à frente. Onde Elias foi parar? Benício desviou os olhos pela primeira vez. Foi um gesto pequeno. Mas, em homem como ele, valia como derrota. É na Zena, e na parte baixa do vale, perto do riacho antigo, onde a terra cede no tempo de chuva. Ninguém falou por alguns segundos. Boa Esperança do Vale parecia distante dali, mas Clara teve a sensação de que a cidade inteira tinha acabado de mudar sem saber. Na manhã seguinte, o silêncio de Boa Esperança do Vale já não era o mesmo. A notícia não saiu em grito. Saiu como sempre saíam as verdades naquela cidade, de boca em boca, de olhar em olhar, de frase em frase. Mas, dessa vez, não havia como empurrá-la de volta para o escuro. Os papéis foram entregues fora dali, para gente que não devia favor a ninguém da região. O nome de Elias Noronha voltou a ser dito depois de anos de esquecimento. E junto com ele, vieram os nomes que a cidade tinha passado tempo demais protegendo. Benício caiu antes mesmo de tentar se manter em pé. Augusto não foi absolvido pelo que calou, nem Zé Ramiro, nem ninguém que escolheu sobreviver à custa do silêncio. Mas pela primeira vez, a verdade deixou de estar enterrada sozinha. Dias depois, Clara passou pela estrada da antiga fazenda. O vento batia leve na cerca. A terra revolvida já começava a secar. E o lugar, pela primeira vez em muitos anos, parecia menos pesado. Não porque o passado tivesse sido apagado, mas porque, enfim, tinha sido encarado. Ao longe, Boa Esperança do Vale seguia pequena, quieta, cercada por morros e memórias. Só que agora havia uma diferença. A cidade ainda guardava segredos. Mas já não podia fingir que eles nunca existiram. E Clara entendeu, olhando aquele pedaço de terra em silêncio, que algumas verdades demoram a sair. Mas quando saem, nunca deixam a mesma cidade de pé.